Elaine Silva, obrigado por ter vindo aqui. Estava com saudade de você, falei isso para você. Você está trabalhando muito. Você está preparando o livro, é? Você está preparando? O que você está aprontando? Estou escrevendo uma crítica feminista ao regime, a diferença entre regime diplomático e regime consular, Gustavo. A minha ideia é fazer. Eu já te falei isso com você uma vez, que a gente precisa olhar com muita atenção essa ideia de interesse nacional. E o que eu estou escrevendo, eu estou tentando escrever, eu acho que em razão da formação e da minha própria atuação, é uma crítica para mostrar como a ideia de interesse nacional ela é eivada de uma perspectiva machista que coloca em segundo plano a ideia de defesa de direitos humanos como direitos das mulheres. Então, fazer uma crítica dessa diferenciação entre o que seria interesse nacional e interesse privado na atuação e na representação do Estado perante outros Estados. O meu plano era ter isso finalizado até junho, só que, em razão de 200 mil trabalhos, eu não vou conseguir terminar isso até junho. Meu plano agora é terminar isso até agosto para poder ter lançado até o final do ano. E a ideia é ter 2 trabalhos, né? A crítica escrita e, de outro lado, um atlas, para a gente entender melhor como que isso se operacionaliza na prática. Então, dificuldades que a gente encontra na prática no dia a dia, recusa do Ministério das Relações Exteriores de realizar alguns atos cartorários com brasileiros no exterior, que não deveriam ser recusados, entendeu? E aí eles falam que isso é interesse privado, dão 200 desculpas. Então, começar a organizar isso melhor para a gente tentar se tornar um pouco mais autônomo do discurso burocrático do Itamaraty, que é um grande órgão, mas que é um órgão marcado por um histórico de um corporativismo elitista, associado a alguns interesses, e que conseguiu ganhar grande apoio por diversas partes da sociedade, mas que a gente agora chegou a hora de olhar para isso e olhar para isso com uma certa distância e perguntar realmente a quem está servindo esse discurso e essa atuação do Itamaraty, quando acha que comércio internacional aumenta exportação e interesse nacional, mas que mulher brasileira sofrendo violência no exterior é uma questão privada. Então, a gente precisa começar a olhar para isso de uma forma comparativa, né? Bom, um presidente anterior aqui estimulava ainda os estrangeiros a fazerem turismo sexual no Brasil, né? Não só ele, a gente tem um histórico, tem até trabalhos que fazem um levantamento sobre isso, que a gente tem um histórico de uso de corpos de mulheres brasileiras para atrair turismo e de não combate a determinadas práticas, de fazer vista grossa para determinados comportamentos. É óbvio que não é 100% das pessoas, 100% dos governantes e tudo mais, mas quando a gente está falando realmente de pensar em direitos humanos para todos os humanos, fica evidente que parte das brasileiras não estão incluídas na ideia de interesse nacional. Para você ter uma noção, o primeiro evento que o Itamaraty fez na história do Itamaraty para se relacionar de alguma forma, estabelecer algum outreach, né, algum contato com movimentos sociais no Brasil, foi depois que o Fernando você deu uma noção, depois que o Fernando Henrique Cardoso foi colocado como chanceler lá no início dos anos 90, e o convite do evento tinha a seguinte frase: a política externa deve ser feita com base no interesse nacional, mas os direitos humanos são interesse universal. É compatível fazer política externa com base em direitos humanos? Então, isso na década de 90 é uma coisa que a gente fala pouco, porque quando você, de boa fé, fala em interesse nacional, você pensa que interesses de minorias, desigualdade, direitos humanos vão estar na pauta dessa agenda. E não é bem Não é assim bem a por aí prática. Não é até bem por hoje, aí a né? prática. Até hoje, Até até hoje. hoje. Elaine Silva, deixa eu atualizar aqui os comentários do nosso público. A Vivian está aqui celebrando, meu querido professor da GV. Obrigado ao Salem, professor da GV. Ivo Miranda Gomes, já entrei dando like, compartilhando, pagando meu ingresso, mas sempre lembrando, a live é grátis para todos, a contribuição é voluntária. Muito obrigado, Ivo, um abraço para você, querido. Andy Rosa, obrigado, querido Conde, por ter trazido o brilhante Nasser. Estava ansiosa para escutá-lo, e agora a gente tem a Elaine Silva aqui. Não sabia que você e o Nasser eram tão
próximos, assim, quer dizer, estão no mesmo campo de pesquisa, basicamente, né? Mas isso extrapolou também, quer dizer, vocês são próximos, e eu admiro muito os dois. Vamos começar, a gente vai falar um pouco hoje de liberdade de expressão e autoritarismo, que também são temas que nos quais você está debruçada. E assim, podíamos começar, embora eu saiba que você não vai aprofundar esse tema, mas ver os estudantes estadunidenses sendo reprimidos com aquela violência que a gente está vendo, porque eles estão pedindo paz, fim de genocídio e sanções, digamos, ao algoz dessa história. É impressionante, né? Um país que se diz, e inclusive esse próprio país que também está querendo banir o TikTok dali. Faz um pequeno preâmbulo dessa questão para a gente. Exatamente o que você falou, Conde. Eu acho que não é o caso a gente entrar universidade por universidade o que está acontecendo, mas é preciso fazer uma leitura global desses eventos, não só para pensar o quanto esses movimentos têm a capacidade, que esses movimentos relacionados ao que está acontecendo no exterior têm a capacidade de afetar a política nacional, mas o que eles dizem em termos de coerência das instituições estadunidenses com relação a outros, como é o caso do TikTok, ou mesmo no âmbito privado, porque a gente está vendo, por exemplo, o debate em torno de liberdade nas redes, não só com relação ao Elon Musk e ao STF, no que está acontecendo hoje, mas também com relação aos algoritmos da rede. Então, uma das coisas que eu estou falando, eu até consultei na minha bolha, né, nas redes, vocês já prestaram atenção que estão começando a surgir vários posts com o emoji de melancia? Por que vocês sabem por que isso está acontecendo? Não sei se você prestou atenção disso, principalmente para quem está acompanhando pessoas que estão produzindo conteúdo fora do Brasil. Você começa a ver que o emoji da melancia está aparecendo. O emoji da melancia se tornou uma alternativa para a bandeira da Palestina. Então, eu até vi o comentário aqui que você compartilhou do YouTube, que tinha a bandeirinha da Palestina. Eu falei, tá vendo? Aqui a gente ainda está usando isso porque não está tão ciente de que as redes estão diminuindo o alcance, estão restringindo, de outra forma, censurando automaticamente os conteúdos que estão trazendo, referências, bandeiras, símbolos relacionados à Palestina. Então, a alternativa que está sendo encontrada por muitos produtores de conteúdo, é colocar o emoji da melancia que teria as mesmas cores da bandeira da Palestina, o verde, vermelho e o preto. Então, e o branco, né? Em alguma medida, você vê que essa coerência do discurso da liberdade de expressão, ela não é só uma questão de Estado, ela é uma questão de ambiente universitário, que seria uma esfera de regulação autônoma, e aí, para todo mundo que é professor, com uma posição um pouco mais crítica e pensa as condições de produção do conhecimento, isso é uma condição. Era necessário que todo mundo estivesse acompanhando esse debate e vendo efetivamente o quanto que eu posso falar e o quanto que a participação nessas instituições reflete a minha liberdade de discurso, ou eu só consigo entrar nessas instituições, ter redes e relações com essas instituições, se eu repetir o discurso que elas vão, de alguma forma, permitir que ocorra. Então, essa discussão, ela não é uma discussão que vai se restringir à política externa dos Estados Unidos, ela é uma relacionada, obviamente, às condições de produção de conhecimento, e produção de conhecimento que conteste, que seja, de alguma forma, divergente das linhas que são reconhecidas como os principais pelo governo, num contexto em que os Estados Unidos estão acusando a China de fazer isso com frequência. Isso não é uma defesa da China, muito importante falar, né? Uma das grandes acusações do governo dos Estados Unidos é sempre restrição pelo governo chinês ao que está sendo feito, mas também vê o quanto isso ocorre em instituições privadas, como as redes. As redes são privadas, as redes não são públicas. A gente tem um debate sobre isso, mas Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, o próprio TikTok são empresas, e a gente precisa lidar... Sem querer te interromper, esse assunto é tão vibrante e importante, porque é de tal maneira, são de tal maneira onipresentes as plataformas, as big techs, que a gente acaba pensando que é público, né? As pessoas acabam pensando... E eu acho que a gente está chegando num ponto em que isso vai precisar ser discutido, porque
tal poder na mão de pessoas, né, do campo privado, isso aí é difícil, né? A gente está vendo que está dando problema com o Elon Musk. Desculpa, queria só Não, fazer esse imagina, parênteses. é exatamente isso. Então, a gente tem hoje essas grandes manifestações em torno do tema de Gaza, em três frentes, que são três frentes teoricamente um pouco autônomas em relação umas às outras. As manifestações presenciais para comportamento do Estado, que vão dar na esfera pública com relação ao Estado, para influenciar o Estado. As manifestações na universidade, que não têm o objetivo de mudar a política externa do Estado, mas o comportamento das próprias universidades. O que tem de comum em todas essas manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos em relação ao tema de Gaza? É que todas elas fazem parte do movimento BDS, né, que é o Bans Investment in Sanctions, que é de tentar fazer com que essas universidades cortem os seus laços com investimentos que vêm com empresas e órgãos de Israel, ou com pesquisas que viabilizem o comportamento e desenvolvimento de armas, projetos que são utilizados no genocídio de que Israel tem realizado e que se afastem de projetos de cooperação com essas universidades, governos, órgãos do governo, como o IDF, o IDA, que de alguma forma estão viabilizando a ação do Estado israelense. Então, essas manifestações na universidade, elas não são voltadas para a mudança, de alguma forma, do comportamento da política externa dos Estados Unidos, mas das próprias universidades. E estão sendo combatidas. E o terceiro lado, a gente tem um movimento que é dos grupos e movimentos em relação à liberdade nas grandes plataformas Big Techs, que conseguem restringir sem que você conheça, sem que você controle, sem que você tenha mecanismos de accountability, o que vai ser publicado, o que não vai ser publicado, o que vai ter repercussão, o que não vai ter repercussão. E cada um desses três movimentos, ele está redefinindo, de alguma forma, qual é a forma de controle que a gente tem sobre o comportamento das grandes instituições, sejam as instituições públicas do Estado, no caso do governo, e no fomento, por exemplo, do envio de armas para outro país, seja das universidades, que são uma esfera separada, em relação ao que seria essa liberdade de você ter projetos que sejam utilizados para genocídio, seja no caso das plataformas, como é o caso da discussão do conteúdo que tem que ser colocado ou que não tem que ser colocado o que tem que ser banido, o que tem que ser censurado dentro das plataformas. E todas as frentes vêm com incoerências, e é nas incoerências que a gente descobre onde está a discriminação, onde está a decisão política que parece ser naturalizada por uns, mas que há uma opção. Então, quando você pensa em termos de comportamento do Estado, você olha para os Estados Unidos e você vê, de um lado, os Estados Unidos condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia, dando apoio para a Rússia, mas fazendo o contrário com relação a Gaza. É muito importante a gente lembrar que Palestina é um Estado, não vai ser criado um Estado, ele é um Estado juridicamente, só que ele é um Estado ocupado. Então, um dos elementos desse Estado, que é o território, ele está sob ocupação de um outro Estado. Então, a gente está falando de um Estado ocupado. Por isso, você precisa relembrar que a gente não está falando de criação de nada, a gente não está falando de inovação na ordem jurídica. Isso Palestina já é. Uma diferença semântica crucial, que eu não sei se eles estão levando a cabo na ONU, por exemplo. Política. Na ONU já se leva. Olha só, existe uma disputa sobre isso. Na ONU, a Palestina é um Estado observador da Assembleia Geral da ONU. Então, ele já foi admitido como Estado. Ele já é reconhecido como Estado. Só que daí, na hora de fazer a disputa, quem não concorda com isso vai falar não, é preciso criar o Estado da Palestina, mas para criar o Estado da Palestina, aí se dá a impressão que você vai ter que diminuir Israel, mas não é isso. Então, é muito importante a gente ter noção que é politicamente muito relevante você falar que já existe um Estado, esse Estado está ocupado, ou que se vai criar um Estado, porque muda o ponto de partida. Então, por exemplo, na prática, Palestina é um Estado ocupado. O que você permite para o povo de um Estado ocupado fazer para repelir a ocupação? Ele só pode
negociar diplomaticamente, ou ele pode recorrer às armas. Porque se ele puder recorrer às armas, eu não posso condenar o ataque do Hamas em outubro como um ataque terrorista, porque é uma reação de um povo ocupado a uma ocupação colonialista indevida. Então, só de você sair correndo, querendo condenar o ataque como terrorista, você já está mais ou menos aí aceitando a ideia de que é preciso criar um Estado e não que já existe um Estado ocupado e um povo lutando por sua libertação. Aí você pode até falar, nossa, mas morreu tanto civil. Tá, mas são civis que estão numa zona de guerra, de ocupação. Aí a grande discussão começa a ser quais são os limites da utilização da força militar, da arma, para poder se defender. Pode atacar qualquer um? Não, não pode atacar qualquer um, tem que atacar só quem é dos militares, mas o que você faz nesse caso em que a presença civil está sendo utilizada para naturalizar a ocupação? Porque para Israel, enquanto o Estado que está ocupando, é muito útil ter rave numa área ocupada, porque dá essa ideia de que é uma área normalizada em que está tudo bem, você pode ter tudo, até festa ocorrendo publicamente de grandes proporções, porque ali é a área do Estado. Então, exige que a gente repense todos os termos desse debate. Perfeito. Elaine Silva aqui no 11 News. Eu quero pedir para vocês aqui darem um like na nossa transmissão. Elaine, eu vou aqui para o bate-papo mais uma vez. Tem mensagens super simpáticas aqui. Deixa eu trazer aqui. A Rosângela da Silva Pereira está dizendo: GV significa Fundação Getúlio Vargas. Sim, GV, FGV. Decifra-me ou devora-te. Esse aqui é o Nasral, é isso? Elaine, lança seu livro em agosto, dia 19, lua cheia em Aquário, para fazer uma revolução. Você está com o livro pronto para ser lançado, é? É isso? Não, mas gente, estou escrevendo ainda, porque Está está um parto escrevendo para ainda. escrever. Não, vamos esperar um pouquinho. Allahu Akbar. Eu queria muito ver as feministas se manifestarem sobre o genocídio em Gaza, na Cisjordânia, de mulheres e crianças. Está aqui, está feito o seu protesto. Mais uma vez aqui o Decifra-te. Melancia é bom demais, super saudável. Edna, tia avó, colocou a melancia aqui, que bonitinha. E ela colocou de novo, ó. Muito bem, Palestina livre e um monte de melancias. Incrível essa história da melancia que você falou, porque existe... o tal do algoritmo também, né? Eu me lembro, por exemplo, Hamas. Você escrever Hamas numa live do YouTube, também você está pedindo para ser bloqueado. E as pessoas escrevem com 4, o número 4 no lugar do A, né? Para enganar o algoritmo e tudo mais. Eu queria que você aprofundasse um pouco essa questão da liberdade de expressão, que está na ordem do dia, as pessoas estão... É um conceito que está muito movediço nesse momento, então está sendo disputado violentamente. Falando do caso do Elon Musk, porque o Elon Musk tomou uma invertida agora na Austrália, do governo brasileiro também, de uma certa maneira. Ele é um pouco um dandy, né, que vai falando as coisas por aí e tudo mais. Agora, ele é dono de uma das redes mais importantes do mundo, que é o Twitter. Como é que você enquadrou, avaliou essa polêmica em torno do Elon Musk? E se você puder dar um conceito daquilo que seria, para você, de fato, a liberdade de expressão. O que é você poder... É engraçado que nos Estados Unidos os estudantes estão sendo oprimidos pela polícia, mas lá, por exemplo, manifestações nazistas são permitidas, até onde eu posso saber. Assim, então, eles podem fazer, né, manifestações nazistas. Enfim. Sim, e olha, é por isso que eu falo para você que é na comparação que a gente pega a discriminação e as incoerências do comportamento, porque qual que é a desculpa que tem sido utilizada? E aí, só relembrando, essa tentativa de restrição do discurso, ela não começou em abril, ela começou em dezembro do ano passado. É que em dezembro do ano passado, a gente não estava olhando para isso com tanta atenção. Em dezembro, já teve uma audiência da Comissão de Educação no Senado, nos Estados Unidos, no Congresso nos Estados Unidos, chamando as reitoras, e eu acho muito interessante notar isso, que são principalmente mulheres reitoras, algumas que chegaram pela primeira vez na sua posição, como era o caso da reitora de Harvard, primeira mulher negra na história de Harvard, para prestar contas porque eles não estavam sendo efetivos em coibir as manifestações antissemitas nas universidades. Então, era Harvard, Pensilvânia e o MIT.
Dessas 3 que foram chamadas, foram convocadas a prestar contas, porque que não estavam reprimindo, 2 acabaram saindo. Só uma ficou, e depois, na sequência, em abril, é que no mesmo dia que a Shafik, que é outro caso, né? A reitora de Colômbia, por exemplo, é uma egípcia, é uma economista egípcia, a primeira mulher egípcia economista a ser reitora de Colômbia, vai ser convocada para depor. Ela vai depor no dia 17 de abril, e as manifestações, a ocupação, o acampamento em Colômbia vai ser marcado para o dia 17 de abril. Só que, ao contrário das outras reitoras que falaram que a defesa, a condenação do genocídio de Israel ou realizado por Israel não é contrário à liberdade de expressão, no dia seguinte que a Shafik volta para a Colômbia, ela vai chamar a polícia, e é isso que começa a dar problema, porque a presença da polícia no campus, nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, é algo rotineiro, habitual, porque se considera que, em geral, os campos são lugares autônomos, de gestão própria, só tem a presença da polícia quando a instituição chama a polícia não pode aparecer no campus e falar, vou revistar essas pessoas. A gente tem vários casos aqui no Brasil em que isso deu problema, a gente fez discussão pública sobre isso. Então, ela vai ter um comportamento diferente, e aí explode a manifestação, porque o número de pessoas que passam a estar presentes nessas ocupações, nos acampamentos, vai aumentar a centenas. E de lá para cá, a gente teve mais de 1.500 pessoas presas em mais de 50 universidades. São 10 as principais que estão ali sendo alvo da atuação da polícia, mas a gente tem mais de 50 universidades só nos Estados Unidos que são ocupadas. E aí, qual que é o grande problema com relação à liberdade de expressão? Por que essa disputa é uma disputa em torno da liberdade de expressão? Porque o que está sendo utilizado para falar que esses atos são antissemitas não é só a condenação do genocídio, mas um canto, uma música, que é aquela música do Rio ao Mar, a Palestina será livre, que a gente está cantando. Eu fico um pouquinho quieta, porque eu não sei o quanto as pessoas têm noção que falar que do Rio ao Mar é você acabar com o Estado de Israel. Então, eu sei que as pessoas que estão cantando são pessoas que estão lutando para o fim do genocídio e para a desocupação do Estado da Palestina. Mas eu não sei se quem está cantando está ciente que do Rio ao Mar significa acabar com o Estado de Israel. São 2 passos, mas essa discussão não está sendo feita. E aí, o que acontece? Nos Estados Unidos, essa música, essa canção, essa palavra, essa de luta, ela acabou sendo considerada uma forma de antissemitismo, porque você quer acabar com Israel e daí você vai querer acabar com os judeus. O que não está sendo, obviamente, defendido por todo mundo. Como o próprio Salem falou, você vê muitos judeus participando e cantando também, porque existe essa dimensão simbólica. Agora, quando o discurso é de fim do outro no movimento nazista, esse movimento é protegido. Então, por que pode ter um discurso da manifestação do KKK, de supremacia branca, que significa você submeter o outro que não é branco, caucasiano, e é muito importante lembrar que aqui no Brasil quase ninguém é branco, para os sims da KKK nos Estados Unidos, esse discurso é protegido, esse falar, esse cantar, esse pronunciar palavras de luta, e nesse caso específico isso é considerado genocídio e isso vai ser proibido e vai ter atuação da política. A liberdade de expressão seria o freedom of speech, a liberdade de discurso, é você poder falar sem restrição, sem condenação, sem penalização. Agora, o que exatamente é protegido? Porque sempre que a gente fala que algo é uma liberdade, algo é um direito, ele repercute num direito de proteção. Então, o que vai ser protegido pelo Estado? Vai ser protegido você falar tudo e qualquer coisa, ou vai ser protegido você falar com limites, que é o que a gente fala aqui no Brasil, por exemplo. Por que a gente fala que a liberdade de expressão é diferente no Brasil e nos Estados Unidos? Porque no Brasil é muito bem estabelecido que você não pode sair falando qualquer coisa, porque existem coisas que você fala que pode ser crime.
Por exemplo, difamação, injúria, são formas Daí de os você. defensores da liberdade total dizem que isso é uma questão da justiça. Mas antes de passar para você de novo, deixa eu só ler um comentário aqui. O Paulo Paiva está dizendo: parece que nos Estados Unidos alguém pode dizer que você é um assassino sem ter prova nenhuma, apenas por opinião. É isso mesmo? Ele pergunta. E o Decifred está dizendo aqui: Sorrel, acho que eu errei o nome dele. Sorrel está aqui, não vou esquecer mais. E aí nós temos só 2 minutos, querida Elaine. Voou o tempo, voou demais. Se você puder falar um pouquinho sobre a história do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, que está dentro desse escopo da Sim. liberdade de expressão, o que você pode dizer? Ele Exatamente. está agindo corretamente? Exatamente nesse. Exatamente. O Alexandre de Moraes está falando, o discurso é protegido, mas dentro de limites. Então, você pode ter contas que manifestem, mas que vão manifestar um conteúdo que seja permitido, não que seja um conteúdo difamatório, que seja um conteúdo que atente contra a honra, que produza mentira, que leve a decisões erradas. E o que o Elon Musk vai falar é que não tem que ter restrição nenhuma. Só que o discurso do Elon Musk de não tem que ter restrição nenhuma, todo mundo pode falar o que quiser, ele vai até ali, né? Nem a esquina chega, porque é isso, a gente vê que os algoritmos dele vão definir o que pode ser entregue e o que não pode ser entregue dentro do requisito das redes, dentro das plataformas que são criadas, seja o Twitter, sejam outras. Então, o discurso que vai ser entregue é o que ele quer que seja entregue. E quando ele não gosta, até no comportamento pessoal, você deve ter acompanhado, as contas são banidas, a pessoa não consegue entrar de novo. Então, a gente tem diversos casos, até de jornalistas, que tiveram suas contas banidas porque o Elon Musk não gostou do conteúdo produzido ou da atenção chamada na rede e simplesmente determinou que essas contas são desbanidas. Então, você vê que existe uma certa incoerência, para falar com muita bondade, dentro desse comportamento. Mas o grande discurso é esse: você pode falar qualquer coisa e depois que se responsabilize pelos devidos meios, ou você pode falar dentro dos limites. Qual é o problema com a abordagem do Alexandre de Moraes que a gente vê no Brasil também? Não é porque você tem uma conta que tudo que você vai produzir naquela conta vai ser falso. Então, você tem a possibilidade de produzir um conhecimento que seja, ou que produzir um conteúdo que não seja falso, e você está determinando que a conta da pessoa de alguma forma seja retirada. Então, existe uma discussão sobre como que você restringe o discurso falso numa conta que, se você permitir, você não tem nenhum controle. Você vai ter sempre que ficar pedindo que aquele conteúdo específico falso seja retirado. E aí já foi, porque o conteúdo foi produzido, em fato foi produzido. Qual foi o comportamento a resposta do Alexandre de Moraes? Já que eu não consigo controlar os danos que são produzidos, eu tiro a conta da pessoa. Tem que tirar a conta. Verdade. Exato. Mas esse é um problema que a gente enfrenta no Brasil quando a gente vai para a discussão de direitos, Conde. Aliás, precisamos fazer mais essa discussão, Elaine. Eu vou ter que te chamar de novo aqui, porque todo esse debate sobre o Alexandre de Moraes, a gente viu a imprensa, editoriais dos grandes jornais brasileiros e tudo mais, criticando o comportamento do Alexandre de Moraes, o Glenn Greenwald, que é um jornalista, enfim, que tem as suas referências, a sua respeitabilidade também, entrando nesse circuito. Eu acho que é uma questão realmente, você disse muito bem, que aonde estão as incoerências, a gente vai ali para entender o que está acontecendo, né? Esse aí é típico de pesquisador, né, Elaine? Usar essa metodologia de procurar o contraditório para rastrear ali o que precisa ser feito. Elaine Silva, estou triste aqui porque foi muito rápido. Nossa, foi viagem. Nossa, né? Voou o tempo. Como é que pode o tempo passar rápido assim? A gente se combina de novo. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, parabéns por estar trabalhando tanto. Você está dando aula nesse momento, normalmente, né? Lá Tô na dando PUC aula, de São muitas Paulo. turmas na graduação, no mestrado, ajudando a montar outro curso. Então, assim. Ah, ela trabalha muito, ela trabalha muito.